Olá, queridos, eu sou o professor Eduardo Pirassoli, professor de História, e nós queremos introduzir um tema muito importante, que é o tema da escravidão e sua resistência no Brasil. Bom, a escravidão ela teve seu início com os portugueses, a chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500, quando eles tiveram contato com os povos indígenas, os nativos da terra, e a abordagem foi uma abordagem amistosa, com troca de objetos, até para ganhar a confiança dos nativos, e logo em seguida eles escravizaram esses nativos, colocaram em trabalhos forçados até meado do século XVI, quando houve uma mudança de paradigma na escravização ou na escravidão aqui do Brasil, quando eles trocaram os indígenas pelos africanos. E por que isso? Bom, são várias ideias. A primeira é que os indígenas eles não tinham a propensão para o trabalho forçado. Eles eram mais fracos do que os africanos. A segunda ideia é que era um povo que fazia muita revolta e que fugia com facilidade pelo fato de conhecer muito bem o território. E o terceiro fato é o fato de que a Igreja Católica, para poder apoiar a escravidão, na teologia dela, ela então adequou dizendo que os indígenas não tinham uma alma, então era como se fosse um objeto, um subhumano que poderia ser escravizado. E o quarto ponto é que os indígenas não davam lucro para a coroa portuguesa, porque eram os particulares que muitas vezes capturavam esses indígenas e vendiam. Então a coroa portuguesa não tinha lucro com essa negociação. Bom, então e a Igreja Católica, então ela volta atrás e diz agora que o indígena precisava de ser catequizado. Então, ou seja, né, tirou os indígenas ali do cenário da escravidão e introduziu os africanos. Outro fator muito importante é que os africanos eles davam muito lucro no comércio negreiro para os portugueses, porque os portugueses, ou seja, Portugal ia buscar eles lá na África, capturava, trazia e vendia. Portugal tinha feitorias ali na África de tribos ali africanas que eles então capturavam os africanos de outras tribos e vendiam para os portugueses por preço, sabe, irrisório. E eles ganhavam muito lucro, os portugueses, com o tráfico negreiro. Eles amontoavam em navios, esses navios chamados de navios negreiros, até um poeta Castro Alves fez um poema sobre o navio negreiro criticando essa situação desumana, como aqueles seres humanos que eles não consideravam como seres humanos, eles tratavam de maneira irracional, colocava ali amontoado naqueles navios, eles morriam ali de doença, a maioria era jogada no mar, enfim. E quando chegavam aqui, aqueles senhores, aqueles fazendeiros ricos, eles escolhiam ali os escravos de tribos diferentes para que eles não pudessem se comunicar. Havia um dialeto diferente, eles não podiam se comunicar, então havia uma dificuldade maior, se criava uma dificuldade maior para que se fizesse uma revolta, né? Então, a partir daí, esses escravos, eles tentaram fazer várias revoltas, insurreições, enfim. E quando conseguiam fugir, eles então se juntavam no local que eles chamavam de quilombo. Era um local de resistência, tinha ali soldados que desistiam de servir, tinha mulatos, pessoas de toda parte ali se juntavam como uma resistência porque os escravos eram muito maltratados, trabalhavam 18 horas, 20 horas por dia, dormiam na senzala, um local, sabe, desumano, um local sem nenhuma higiene básica, se alimentavam mal, enquanto os senhores ali, donos, entre aspas, moravam na casa grande, com luxo, até empregar escravos domésticos, com todo luxo, comendo do bom do melhor. Então era uma desigualdade muito grande e essa desigualdade acabou trazendo para a nossa sociedade um racismo estrutural, uma desigualdade racial, enfim. Então, esse resíduo que ficou na nossa sociedade hoje, então, olhando para o ontem, nós podemos então ver o hoje, o porquê de muitas mazelas, de muitas desigualdades social e o Brasil, que é um país miscigenado, que não deveria de ter isso, deveria de ter uma consciência igualitária maior. Então a gente encerra esse vídeo aqui, né, com muita alegria e que a gente possa então meditar um pouquinho sobre essa realidade.